Todo-Poderoso, obrigado porque aqui estamos. O Senhor possa se comunicar conosco, nos dar uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, sabedoria e entendimento, e acima de tudo, humildade no nosso coração. Que o Senhor possa se comunicar conosco pelo doce nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meu amigo Misael vai colocar aqui um slide. Oi? Samuel. Samuel. Muito bem. Samuel. Profeta Samuel. Dá para ver lá agora, o negócio está bem sofisticado ali nessa igreja, né? Chega lá também. Aqui vocês são chiques, hein? Puxa vida. Eu e minha esposa, a gente estava em Cascavel. Vocês foram em Cascavel? Não? Eu invejei lá, foi o telão que eles tinham lá, aquilo parecia um telão. Você foi? Vocês foram, né? A gente foi junto, mesmo. O telão parecia um telão de LED, um negócio bem chique. O prefeito que gostou, ele deu uma cesta de Natal bem chique lá em Cascavel. Não está abrindo? Tenta abrir do pendrive de novo. Olha aí. Tira, coloca. Está dando um probleminha ali. Vamos orar que vai dar certo. Aí, deu certo. Aí que beleza. Nós vamos falar aqui sobre umas revelações. E essas revelações acontecem no livro também do Apocalipse. Sabe, já vim aqui algumas vezes e já falei para vocês sobre santuário, né? E eu acho que às vezes eu falo rápido demais. Agora eu vou falar de forma mais lenta, didática e mostrar na Bíblia, que é mais interessante. Mais interessante quando a gente ouve e visualiza onde está e entende melhor. Então falaremos sobre um pouco do santuário do Antigo Testamento, com um link aqui no Novo Testamento. Não está funcionando, você vai ter que passar aí para mim. Tá ligado? Tá ligado. É pra cá, ó. Agora funcionou. É. Tá funcionando. Legal. Muito obrigado. São só ajustes aqui da parte técnica para a gente ficar bem afinado, desculpa. Mas agora já afinamos. Vamos lá. O Apocalipse fala de um santuário celestial. Aí um Jesus bem bonito. E olha que interessante, né? Esse Jesus aqui, ele está vestindo uma estola sacerdotal. Uma estola sacerdotal. No santuário terrestre, o sumo sacerdote usava essa mesma estola. Então a gente entende, pelos estudos, pela Bíblia, pelo Espírito de profecia, que o sacerdote no santuário terrestre representava Jesus. Olha aí. Então Jesus, no seu poder, na sua grandiosidade, na sua magnitude, ele tirou um povo que estava escravo por 430 anos ali no Egito. Trouxe eles para o deserto. Mas alguém que fica escravo por 430 anos, lembra alguma coisa da palavra de Deus? Não lembra nada. Você não pode, você ali faz tijolo para pirâmide, você é escravo. Come o que trazem. Não tem tempo de examinar os escritos, os rolos. E com o passar do tempo, se esquecendo e ficando só traços da profecia. Deus traz esse povo para o deserto para revelar então a esse povo a própria vontade dele, a palavra dele novamente. Se você prestar atenção, Adão e Eva pecaram, foram retirados do jardim do Éden,
Mas Adão viveu 930 anos. E o Evangelho foi passado de boca em boca por eles. 930 anos. Adão tinha 4 metros de altura, uma inteligência apurada, um raciocínio, uma memória muito boa. Conversou com Deus face a face. E aí você pode olhar para nós. Claro, vem aí o período do dilúvio no meio, mas você olha para nós estamos vivendo, em média, os que vivem 120 anos, alguns, mas em média 60, 70, 80, não está indo por aí? É por aí? 60, 70, 80. Veio a reforma da Previdência e colocou as idades mais para cima, mas muita gente não chega lá para se aposentar, né? Não é verdade? O ser humano de hoje vive muito menos que o ser humano daquele tempo. Isso mostra que nossa mente, nosso corpo está num processo de deterioração. Então o que Deus faz quando tira esse povo da escravidão do Egito é ensinar para eles tudo aquilo que Adão já sabia lá, que Moisés, que Noé sabia, ensinar para eles, relembrar de forma didática. Então, vamos aqui. O santuário terrestre era uma cópia ou ilustração do santuário celestial. Então a gente está vendo aqui no texto que existe no céu um santuário celestial, no céu, na habitação de Deus, onde Ele mora, onde Ele reside. Claro, para Deus não há fronteiras, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Mas Ele tem uma habitação, Ele tem um trono, e esse trono é o santuário celestial. Aqui a gente tem uma foto bonita, né, de como que era o santuário terrestre. Agora aqui nós temos um texto que está em Êxodo 25, do verso 8, 9 e o 40. Fizemos uma síntese aqui desses versos aqui nesse texto. E olha o que está escrito aqui. Não sei se você vê bem, eu vou ler. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo os fareis. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Quem escreveu isso? Foi Moisés. Quem esteve no monte? Foi Moisés. E quem mostrou isso para ele? Foi Deus. Deus revela a Moisés algo maravilhoso sobre si mesmo, para trazer novamente luz ao povo e à sua nação e aos seus filhos, luz sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho eterno, sobre as boas novas. Agora preste atenção em algumas coisas que tem nesse texto que são interessantes. Olha só. Me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tem um ponto ali. Deus quer habitar entre nós. No Antigo Testamento ele pediu que fizesse essa tenda, esse santuário, e ele foi habitar ali. Hoje Ele quer habitar no nosso coração. Ele quer morar em nós. Já naquele tempo sempre quis, mas a casa dele hoje de habitação é nossa. Então você entende no texto que Deus quer proximidade com as suas criaturas, com seus seres, com aqueles que Ele criou. Deus quer contato, quer intimidade, quer estar junto. Está escrito no texto, para que eu possa habitar no meio deles. Você vai fazer um santuário, você vai construir conforme as medidas, tudo que eu estou te passando, porque eu, Deus, quero estar perto de vocês. Olha que legal. Esse é Jesus, quer estar perto de nós. Mas tem mais coisas aqui. Diz aqui no texto, segundo tudo que te foi mostrado para modelo. Modelo. Se é modelo, algo que foi mostrado, tem um modelo, significa que existe um original. E o original não foi o que Moisés construiu. Estou certo ou estou errado? É o texto que está falando.
Então Moisés escreveu errado. Então tem o original. E Deus mostrou a Moisés as medidas e as dimensões para ele fazer uma cópia do original. Olha, Moisés, você vai fazer uma cópia do que eu tenho aqui em cima. Você vai fazer uma cópia do meu trono, porque eu quero estar perto de vocês. E eu quero que vocês conheçam as boas novas do Evangelho. A Bíblia, o santuário refere-se a um local para serviço de adoração. E Deus está nos mostrando que o santuário é local de adoração. Nós viemos aqui na igreja, viemos para adorar. Quando nós estamos em casa fazendo a meditação, nosso culto, nós estamos adorando. Quando estamos orando, meditando, ofertando, relacionando-se e adorando ao Criador. Deus ordenou a destruição do santuário, a construção, do santuário no deserto, para que os crentes do Antigo Testamento tivessem uma lição objetiva da verdade espiritual e o plano da salvação. Então, Deus mandou, vai construir esse santuário, que é uma cópia do que está aqui no céu, mas é para você conhecer o Evangelho Eterno, e o Evangelho Eterno é um plano muito maior que envolve a salvação do ser humano. Então aí nós chegamos num ponto interessante. Deus não mandou construir uma casinha, uma tendinha que ele queria morar ali, mas ele queria que construísse uma casinha, uma tendinha que é uma cópia daquilo que está no céu, para mostrar para nós de forma didática e visual, porque o ser humano muitas vezes tem dificuldade de se aproximar de Deus. Lembrando que Adão viveu 930 anos, e já aquela geração já era uma geração bem deteriorada. Bem deteriorada. João, o profeta do Apocalipse, viu esse mesmo santuário mostrado a Moisés no céu. E ele escreve sobre isso. Vamos ver onde que ele escreve sobre isso. Esse Joãozinho, o profeta amado de Jesus, o discípulo amado de Jesus. Ele escreve aqui em Apocalipse 11, verso 9, ele diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Ora, João viu a arca da aliança. Eu lembro de um outro profeta também na Bíblia que viu. Quem foi? Isaías? Quem foi que viu? Que desceu com a brasa e tocou a boca dele. O anjo, Isaías. Ai meu Deus, né? Ele disse: o que vai ser de mim agora? Eu vi a glória de Deus, o céu se abriu e ele viu o Santo do Santo, o trono de Deus. E a brasa simboliza ali o toque do anjo, o perdão dos pecados do profeta. Apocalipse 7, verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estará sobre esses seu tabernáculo. Olha que interessante em cima. Servem de dia e de noite. O que isso significa? Que há um relacionamento, uma proximidade. Deus quer contato e quer ser adorado. Aqueles que o servem, o adoram de dia e de noite. Há prazer, há alegria em estar na presença de Deus, no seu tabernáculo. Outro anjo saiu do santuário. Esse outro anjo é Jesus, né? Aqui no livrinho aqui do Apocalipse 14, verso 15. Ali, Apocalipse 14 fala das 3 mensagens angélicas. São 3 anjos com 3 mensagens, mas esse aqui já está mais abaixo. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para
se achava assentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Só quem faz a ceifa é Jesus. É Jesus. Se você olha no seu texto, na Bíblia, mais em cima, você vai ver mais claramente. Então saiu do santuário que se encontrava no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Isso é o Joãozinho, né? João viu alguns móveis. João viu alguma coisa. Eu vou pedir para o meu amigo Samuel. Agora eu acertei. Samuel. Tem um videozinho ali. Nós vamos continuar falando, mas é bem bacana esse videozinho. Mostra todo o mobiliário do santuário. Coloca o som também. Uma musiquinha de fundo ali. É muito bacana. Põe pra gente, por favor, Samuel. E depois, nesse mesmo ponto, a gente continua no slide. Fantástico, né? Vamos continuar no nosso slide aqui. João viu alguns móveis no santuário celestial, como o altar, a arca da aliança e o altar de incenso. Já falamos em detalhes sobre essas coisas. Esse mobiliário não está funcionando agora. Muito bem. Os símbolos do santuário da terra eram figura da realidade celestial. Uma figura, uma cópia. Essa é a linguagem que a Bíblia usa. Figura, sombra, para dizer para você que é uma cópia. Havia alguma relação do santuário da terra do Antigo Testamento com o seu serviço e do céu, que João viu no Apocalipse. E aqui nós temos a repetição daquele verso que a gente leu agora, que está ali em Êxodo 25, verso 8, 9 e 40. Ele me fará um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que te foi mostrado para modelo. Você já ouviu, eu já falei esse verso para você agora no início. Está dizendo que é uma cópia que Deus mostrou a Moisés. Moisés anotou tudo e mandou fazer
com a ajuda, com o poder do Espírito Santo. Agora aqui em Hebreus 8, verso 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Aqui nós temos Hebreus, o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, onde Paulo escreveu, fazendo menção do Antigo Testamento, do santuário. Alguém fala: isso aí já passou, isso não importa, isso não vale mais nada, isso não tem importância. Mas agora nós temos Paulo, aquele que foi chamado por Cristo na estrada de Damasco, dizendo para nós, no capítulo 8, verso 5, que essas sombras são importantes, porque ele escreveu sobre isso. E ele tem mais para nos dizer, porque o livro de Hebreus começa a nos revelar agora o santuário celestial, assim como João nos revelou, e assim como Isaías nos revelou no Antigo Testamento o santuário celestial. Assim como Êxodo, verso 25, também nos revela que existia um santuário celestial, já quando Deus falou a Moisés. Anota aí, Moisés. É uma cópia. Faça essa cópia. Eu quero habitar no meio de vocês. Entendeu? Então quer dizer, ora, por que eu não tenho que fazer sacrifício? Entre aspas, né? Porque eu não tenho que matar cordeiro. Então todo aquele ensinamento não tem mais importância? Não é assim. O princípio que foi ensinado lá é o mesmo princípio ensinado aqui hoje. Vamos lá. Vejamos como era o santuário terrestre e seus serviços. O que era oferecido nesse santuário? O que se oferecia lá? Cordeiro? Animais eram mortos? Se a pessoa fosse pobre, poderia levar uma rominha. Mas se fosse pobre demais, poderia levar farinha de trigo moída. Olha só, Deus atendia todas as categorias, até o mais pobre e humilde. Por que farinha de trigo moída? Se você for no livro de Isaías, capítulo 56, vai estar escrito assim: e foi moído pelas nossas transgressões. Quem foi moído pelas nossas transgressões? Jesus, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus foi lá em Gênesis 15 e falou para Adão e Eva: agora eu vou vestir vocês, matei esse cordeiro, agora eu vou vestir vocês. Esse cordeiro me representa. E interessante, eu até já falei isso aqui em algum momento. Qualquer animal que você pegar para levar para o abate, seja um boi, seja um porco, é o mais escandaloso, né? Boi, qualquer animal, ele faz escândalo, ele sabe que vai para o matadouro, ele sabe que lá os amiguinhos dele estão morrendo, e ele vai escandalosamente para lá. Vai gemendo, vai gritando, ele fica bravo. Mas quando você pega um cordeirinho e leva para o matador, ele vai caladinho, ele não vai gemendo, não vai gritando, ele vai quietinho. Foi assim que Jesus morreu, como um cordeiro. E em muitos aspectos o cordeiro se assemelha a Cristo. E olha que interessante, Jesus escolheu um animal para representar ele aqui na terra que se parece com ele mesmo. Essas são as sombras do santuário terrestre. Tudo no santuário terrestre aponta para Jesus. Tudo tipifica o antitipo que é Cristo. Tudo aponta para Ele. Vamos lá. Em Hebreus 9:9, isto é uma parábola muito interessante. Agora está falando para nós que é uma parábola, mas é uma parábola muito importante para nós. É uma parábola verdadeira, não é uma história fictícia. Porque parábola não tem que ser falsa, não tem que ser uma história falsa, não tem que ser uma mentira. Parábola pode ser uma história verdadeira, que é o caso. Vamos lá. Para que a época presente, e segundo esta, se ofereçam tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam eficazes para
aperfeiçoar aquele que presta culto. Olha, quem precisa ser aperfeiçoado no culto? As criaturas, nós. Nós viemos ao culto, nós trazemos oferta, hoje nós trazemos a nossa oferta, é o dinheiro, é o dízimo, é nós mesmos, nós somos uma oferta. Para ter um encontro com Deus, para que quem é que precisa ser aperfeiçoado? Nós. Nós somos os pecadores e temos uma natureza pecaminosa. Essa é dada por nossos pais. Quantas partes tinha o santuário? Vocês sabem, vocês são adventistas de longa data. Mas tem alguns pontos aqui interessantes nessas partes. Vamos lá. Hebreus 9, de 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. Como efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava Santo Lugar. Então, são 3 compartimentos: o pátio, o Santo Lugar e como está lá no verso, mais para frente, Santíssimo. É isso que tinha no santuário. 3 compartimentos. Aqui no verso, no nosso texto, está falando de 2 compartimentos: o Santo Lugar e o Santíssimo. Nós tínhamos o pátio também. Vamos falar sobre isso. Ao qual pertencia um altar de ouro. Agora, o Santo do Santo tinha um altar de ouro lá dentro. O santo tinha um altar de ouro, de incenso, e a arca da aliança dentro do Santo do Santo. Compreendido? Totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Está onde? Hebreus 9, verso de 1 a 5. Por que isso é importante? Por que ele colocou isso lá? Que tinha 3, ele falou de 2, mas vou falar que tinha 3 compartimentos: pátio, santo e santíssimo. E lá dentro do santíssimo ele falou do mobiliário de lá e falou do mobiliário do santo. Por que isso é importante? Vamos ver. Olha, ele está comentando aqui maná, vara de Arão e tábuas da lei. O que as tábuas da lei lembram para você como adventista do 7º dia? O quê? Os 10 mandamentos. As tábuas da lei lembram para a senhora os 10 mandamentos. Muito bem. Perfeito. Num tribunal, aqui dessa terra mesmo, que é falho, cheio de erros, a gente está bem cansado deles. Vamos dizer assim, a gente chama aquele lugar de quê? Vamos fazer o quê? Justiça, né? Mas para fazer justiça tem que ter uma constituição, tem que ter uma lei, tem que ter um decreto, não tem que ter? Então, o que as tábuas da lei representam para nós, como cristãos adventistas do 7º dia? A justiça de Deus. Isso mesmo. Fantástico. A justiça de Deus. As tábuas da lei representam para nós a justiça de Deus. Deus vai nos julgar por essa lei. Ele vai olhar para mim, vai olhar para aquela lei e vai falar: não, ele andou na minha graça, eu vou imputar a ele a minha graça. Não, ele andou em desacordo com a lei. A lei mostra o que é pecado, como Paulo falou, mas ela é boa, santa e justa. Porque não tem um problema com a lei, o problema é com o pecador que está errando. É ele que está desobedecendo. Então ela é santa, boa e justa. Não é perfeita, só que a exigência da lei é tão perfeita, tão perpétua, não aceita uma vírgula de erro. Por isso foi necessário que Jesus morresse no nosso lugar, o substituto, né? Então as tábuas da lei representam a justiça de Deus. E o maná? A gente viu essa cena do maná no deserto. O povo foi para o deserto ali do Egito, do Monte Sinai, ali na África, no continente africano. E esses dias eu vi uma aberração, né? O pessoal se reuniu ali na COP 27, inclusive um camarada aí barbudo foi lá também.
Mas veja, o foco não é política. Veja só, eles se reuniram lá na copa e falaram: nós vamos subir o Monte Sinai agora, porque nós precisamos receber orientações de Deus. Deus já deu essas orientações, está escrito, está na Bíblia, está nas tábuas. Ele já deu para nós as orientações. Eles querem subir lá e receber novas orientações. Eles subiram lá para receber novas orientações. Não teve teofania, não teve um monte tremendo, não aconteceu nada. Eles subiram, sol quente, rachando a cabeça, e subiram lá. Que orientações eles receberam? As orientações que eles mesmos querem aplicar à nossa vida pessoal. Então, muito bem, a lei de Deus simboliza a justiça. O maná que caiu no deserto para o povo de Deus, caiu no deserto para o povo de Deus, eu vou resumir, não vou ficar me alongando muito, simboliza a provisão. Deus proveu pão para os seus filhos. Você se lembra daquele profeta que enfrentou Acabe, Jezabel, depois fugiu, foi parar numa caverna, depois veio o trovão, não sei o quê, depois tossiu, aí era Jesus, né? Jesus, o que ele fez por ele? Alimentou ele com pão e água, não foi? Ainda foi corvos que levaram lá para ele? Olha aí. Então é verdade, Jesus é o pão da vida e ele provém o pão para nós, o maná de todos os dias. Tenha fé, querido irmão. E a vara de Arão que floresceu, o que significa isso aí? Porque está tudo colocado dentro da arca, foi colocado lá dentro. A vara de Arão também tem algum simbolismo. Quem sabe o simbolismo? Vamos lá. Sabe, irmão? Ajuda aí. A vara de Arão também tem um simbolismo. Qual é? A maneira com que Deus conduz. A vara não usada para conduzir, não foi usada lá para conduzir o povo, não foi usada para colocar, abrir o mar vermelho. A vara não conduziu na mão de Arão, conduziu na mão de Moisés, mas a vara conduziu junto com Deus ali, foi um instrumento usado por Deus. A vara floresceu, a vara simboliza a maneira com que Deus conduz o seu povo aqui na terra. Deus nos conduz em direção a Ele, em direção ao maná, que é o pão, em direção à sua justiça, em direção à sua graça. Agora tem um detalhe interessante, vou falar depois. Vamos continuar aqui. Olha aqui, ó. O pátio. Nós temos aqui, ó, vamos ver se o meu laser funciona. Não funciona na TV. Olha, aqui em vermelho, nós temos um altar no pátio. O altar também simboliza Jesus. Simboliza a misericórdia, simboliza a graça de Cristo. Porque aonde que os holocaustos eram colocados? Naquele altar. Ele tinha 4 chifres, o sangue era derramado em volta, e o sacrifício era colocado ali. Queimava de dia e de noite. E à noite também queimava, não tinha sacrifício, mas queimava, e simboliza a razão pela qual nós não somos consumidos. Misericórdia de Deus, né? Então, nós temos aqui a justificação. Somos justificados ali naquele altar. Por que somos justificados naquele altar? Porque aquele altar simboliza o sacrifício de Cristo. O próprio sacrifício de Cristo, o dele, significa. Tem muitos outros significados nisso aqui. Aí a pia é onde o sacerdote se lavava, ou o sumo sacerdote, para adentrar lá dentro. E ele se lavava porque tinha sangue e tudo. Mas a pia, o que nós trazemos hoje para o Novo Testamento da pia? O batismo. A gente se lava no batismo. O sacerdote se lavava ali do sangue do cordeiro, porque era feita imposição, mas todo aquele sangue simbolizando o pecado, e ele se lavava na água. E quando a gente vai ser batizado, ali você já estudou em Romanos capítulo 6, que o batismo simboliza uma morte para o pecado, um nascimento para uma nova vida em Cristo Jesus, uma novidade de vida. Então é isso. A pia no Novo Testamento, a pia do Antigo, a pia do Novo é o batismo. Agora lá dentro do santo, nós tínhamos a mesa com os pães, e tem o lado certo. Se o tabernáculo tivesse aqui assim, ó, assim, ou assim seria a mesma coisa. Se tivesse assim, o pão está aqui, o candelabro está aqui, o altar de incenso está aqui. É assim que está lá? Pães, duas proposição, altar de incenso, candelabro.
Testamento eu sou o quê? O pão da vida. Mas o pão da vida, que é Jesus, é o próprio Evangelho vivo. Então os pães da proposição é a palavra de Deus. Mas também simbolizava ali as 12 tribos daquele período. Agora do outro lado nós temos o candelabro, que pode simbolizar o Espírito Santo, as 7 igrejas do Apocalipse, mas também Jesus, a luz do mundo. Olha o Novo Testamento aí de novo. E na frente o altar de incenso, que simboliza as orações que sobem como um incenso suave até o trono de graça. E aonde está esse trono de graça? Está dentro do Santíssimo, porque a arca do concerto é o trono de Deus. A arca do concerto é o trono de Deus no Santíssimo. Vamos falar sobre o Santíssimo. Então, se nós formos estudar o livro de Daniel, o santuário, nós vamos encontrar 3 coisas interessantes que está na vida do cristão, no meio, na minha vida, na sua vida: justificação, santificação e glorificação. O cristão precisa passar o tempo todo por isso. Nós estamos o tempo todo sendo justificados no sangue de Cristo, no Cordeiro morto desde a fundação do mundo, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Nós estamos o tempo todo sendo santificados em Cristo Jesus e estamos almejando a glorificação para a vida eterna no nome dele. Isso está no livro de Daniel, isso está no livro de Apocalipse, isso está aqui no santuário. É o princípio. O princípio. O princípio não morreu. O princípio é perpétuo. É isso que Cristo está nos ensinando. A justiça, a lei foi escrita em tábuas de pedra. É o princípio, é perpétua. Jesus é o pão da vida, é perpétuo. Jesus é a graça, ele é amor, ele é misericórdia, é perpétuo. Ele é Deus. Ele está nos ensinando o Evangelho didaticamente lá. E hoje no Novo Testamento ele veio em pessoa e mostrou para nós em 3 anos o que é esse Evangelho. Primeiro, o pátio, né? Aqui, a gente tem uns links aqui. Eu não vou me demorar nisso. Altar de sacrifício, Efésios capítulo 5, verso 2. Novo Testamento. O link. Onde está o link? Onde está a ponte do velho com o novo? O velho falou, o novo cumpriu. O velho falou, o novo cumpriu. O velho profetizou, o novo cumpriu. É isso aqui que está aqui. Bacia, purificação, Efésios 5, verso 26. Segundo lugar santíssimo, o que a gente tem? A mesa dos pães da proposição. Quem está falando sobre isso? João 6, verso 48. Novo Testamento, o velho falou, o velho profetizou, o novo cumpriu. Que novo? Novo Testamento. Candelabro de ouro, as lâmpadas maravilhosas, João 8, 12. O altar de incenso, quem fala? João de novo no Apocalipse, a revelação. O próprio Joãozinho, que tinha um grego horrível. Se alguém aqui escreve mal, tem medo de levar o Evangelho, porque é gago, porque não vai muito bem. Olha, os apóstolos e os discípulos eram terríveis. Foi pelo poder de Deus. Pedro era pescador, não era doutor. O melhor deles era Paulo, que era advogado, médico, instruído, mas foi perseguidor do povo de Deus. E Deus teve que ir lá acampar com ele, porque ele era sincero. E falou para ele: olha, meu amigo, muda de lado. E ele mudou. O mais culto, né? Aí você tem Lucas, que era médico, mas João não sabia escrever. O grego horrível, é o pior grego da Bíblia, mas escreveu: discípulo amado, amava Jesus. O lugar santíssimo, né? Está lá, Êxodo, né? De acordo com a carta aos Hebreus, o único sumo sacerdote que temos no Novo Testamento é Jesus. Foi ele quem entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. É ele. Você já ouviu 1844? Você já ouviu falar de Guilherme Miller? Você já estudou o grande desapontamento? Você já estudou isso aí? Você já entendeu? Você já sabe que Jesus entrou lá em 22 de outubro de 1844? E quem foi? Um homem chamado Renan Edson viu isso aí. Ele foi andar no meio do milharal. De repente o céu se abriu, como abriu para Isaías, como abriu
no santo. E o que ele faz no santo? O que está acontecendo lá, gente? Isso é importante. Vamos lá. Jesus é o único mediador. O que ele está fazendo lá? Mediano entre Deus e os homens. Ele intercede por nós, oferecendo o seu sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Não existe perdão para pecado. Não existe perdão para pecado. Existe perdão para o pecador. Para o pecador tem chance. Alguns falam: no céu vai entrar a prostituta, vai entrar o ladrão, vai entrar o assassino. Não vai entrar prostituta, não vai entrar ladrão, não vai entrar assassino. Mas no céu pode entrar um ex-pecador, pode entrar uma ex-prostituta, pode entrar um ex-ladrão. Ladrão não entra. Prostituta não entra. Criminoso do colarinho branco não entra. Não importa qual seja o seu pecado, ele não entra. Tem que abandonar. É caricidadinho, é pequenininho, ninguém vê, ninguém sabe, não tem problema, não entra. Você larga aí, agarra com Jesus, você entra. E o que garante isso? O que garante que você pode entrar lá? É Jesus no compartimento santo, intercedendo por mim e por você. Jesus, lá no santuário celestial, ele oferta o sangue dele. Ele fala: Pai, morri pelo Robson, morri pela Islândia, morri pela igreja da Alvorada. Pai, eu morri por aquele pecador. Vamos salvá-lo, Senhor. Ele está arrependido. O Espírito Santo veio até mim e já me disse. O Espírito Santo já foi até ti? Já. Então perdoa ele pelo meu sacrifício. Perdoa ele porque eu morri na cruz. Perdoa ele porque eu já paguei o preço. Eu me encontrei com aquele cordeirinho lá de Gênesis 3,15 que eu vesti Adão e Eva. Jesus fala para o Pai. Jesus intercede desse jeito. E no trono dele. Onde será o trono dele? Vamos falar sobre isso. Hebreus 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então Deus, Jesus, vive para interceder por nós. Nós podemos nos chegar a Jesus. Podemos nos chegar a Jesus hoje, amanhã e sempre. Agora note, dentro do compartimento santo existe uma arca. Você ouviu falar agora que ela tem as tábuas da lei. Ela tem o maná. Tem o maná. Dentro da arca tem a vara de Arão que floresceu, mas está dentro do baú. Está lá dentro, tem uma tampa. A tampa chama-se propiciatório. O que quer dizer a tampa? O que quer dizer a tampa? O que significa a tampa? Qual é o princípio da tampa? Da arca da aliança que está no compartimento santíssimo. Alguém sabe? Alguém arrisca falar? Glória de Deus? Mais alguém? Alguém arrisca dizer o que significa tampa? Muito bem, eu direi. A tampa simboliza a graça de Jesus. A tampa. Aonde está tampando a caixa? A caixa é de ouro, feita de madeira de acácia, revestida com ouro, coberta toda de ouro, mas a tampa se chama propiciatório. O propiciatório se chama graça de Jesus. Então, quando alguém falar para você de propiciatório, você vai falar: a graça de Jesus. Sim, a graça de Jesus. O que é a graça de Jesus? É um favor imerecido. Como que o adventista fala? O dom imerecido, algo que eu não mereço, mas eu recebo. E isso eu recebo de Jesus. Nossa, vamos entender
vamos finalizar. Uma vez ao ano acontecia algo chamado Yom Kippur, que é o que precisa acontecer aqui conosco, um Yom Kippur. Como que vai funcionar esse Yom Kippur? Vamos entender o Yom Kippur do Velho para entender o Yom Kippur do Novo Testamento que precisa acontecer. O Yom Kippur do Velho Testamento era tirada a sorte sobre 2 bodes. Um dos bodes dava a sorte de morrer para Jesus, e o outro morria, não morria, era levado vivo ao deserto para morrer no deserto. E era lançado sorte sobre eles. Um ia se chamar Azazel, o outro ia morrer, ia ser borrifado o sangue na tampa. Está com sono, amor? Eu falo demais, né? Você sabe, ela brigou comigo hoje. Você vai falar demais. Você tem que parar de falar. Você fala demais. Você vai parar de falar. Para de me podar, Elisângela. Não, você fala demais. Não fala demais? Fala demais. É verdade. Ela sabe, ela está me ajudando. Você é um homem melhor com ela. Tá bom. Ela fica sem graça. Mas eu falo demais, é verdade. Bom, voltando aqui ao Yom Kippur. Só para quebrar o gelo. Está dormindo? Eu falo demais. Verdade. Vamos lá. O bode que ficou para Jesus era borrifado sobre a tampa, em simboliza o perdão do pecado do povo de Israel durante todo o ano. Isso era a purificação do santuário terrestre. Uma vez ao ano, chamado de Yom Kippur, era purificado ali o santuário terrestre. Era imposto, fez uma imposição dos pecados, aqueles pecados acumulados tudo ali ao longo do ano. A gente jogava no bode, coitado, o bode virava Azazel, jogava sobre o bode. O bode era levado para o deserto, né? Ele amarrava uma cordinha no bode, levava para o deserto, largava ele lá para morrer sozinho, de fome, de sede. O bode, quem chamava Azazel, que ia para o deserto para morrer de fome, de sede, simboliza Satanás, que vai permanecer preso aqui na terra por 1000 anos. Olha aí, tá vendo? Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, Novo Testamento. Olha aí, o ensinamento que Jesus deu para Israel é o mesmo ensinamento que revelou para os profetas no Novo Testamento, que culmina com os eventos finais da volta de Cristo. Então nós podemos dizer que o santuário terrestre são as boas novas de grande alegria e uma carta de amor deixada para nós. Não é verdade? E como que a gente sabe de tudo isso? Porque tem o Novo Testamento para a gente continuar estudando. Vamos lá, vamos ser rápido agora. O bode Azazel, que é Satanás, recebeu agora a culpa de tudo que ele fez de ruim. Ele fez o povo de Israel pecar, ele induziu as pessoas a pecarem, essas pessoas descobriram que erraram, foram até Jesus, pediram perdão, e Jesus falou: tudo bem, eu morri por vocês, eu vou morrer por vocês. No Velho Testamento. No Novo ele fala: eu morri por vocês. No Velho ele falava: eu vou morrer por vocês, porque o cheque de Jesus não volta atrás, ele tem um cheque predatado lá. E aqui no Novo Testamento já compensou, né? Agora é Pix, né? Tem um Pix lá predatado, e aqui no Novo Testamento já compensou. Então, o que aconteceu? Ele pegou os pecados desse pessoal que arrependeu, jogou no bode, que é Satanás, jogou nas costas dele. Está nas suas costas. Você que fez ele pecar, não foi? Você que ficou na orelha dele? Não, vai lá, saca a mulher do vizinho. E ele foi. Depois ele descobriu que errou, pediu perdão, reconciliou. Não é para ninguém fazer isso, hein? Pediu perdão, reconciliou, voltou. Aí Jesus falou: não, eu te perdoo. Está aqui, ó. Quem que é o culpado? Quem é o originador do mal? Satanás. Está aqui, a culpa é sua. Ele se arrependeu, a culpa é sua. Agora, se ele não se arrepender, não dá para jogar nas costas dele. E agora, para os eventos finais, Jesus voltando pela sua segunda vinda, vai levar os salvos, aqueles que viveram com Cristo, para o céu. Nós vamos passar 1000 anos lá com ele. Depois ele volta, depois de 1000 anos, para pegar o meu pecado, que eu quero estar lá, e jogar nas costas do diabo. E falar: ó, tá aqui, esse aqui é seu, recebe aí. Recebe que esse é seu. Ele se arrependeu, está aqui comigo, eu perdoei ele. Agora esse é seu. Daqui a pouco desce o fogo e vai te queimar. Mas Deus dá o julgamento de todos, ressuscita os mortos. E interessante, eu já falei isso aqui, vou repetir. Na segunda vinda de Cristo, Ele vem e ressuscita todos nós. Nós nos levantamos ali meio alegres.
Elisângela vai cantar. Elisângela vai cantar.
assim. Esqueci de dizer um ponto interessante. Daria um outro sermão, mas bem sucinto. Deus tem o seu juízo em 3 fases: juízo investigativo, de comprovação e de execução. Esse é o grande Yom Kippur que vai acontecer no céu. Deus vai examinar os registros que estão em 3 livros. Nós vamos examinar esses registros para purificar os registros celestiais e verificar e atestar que o julgamento de Deus é perfeito e imaculado nos livros da vida, da morte e cerimonial. Eu quero estar lá na Cidade Santa. Você quer? Ore comigo. Poderoso Deus e Pai eterno, te pedimos uma bênção especial sobre cada um de nós, para que a nossa vida, o nosso viver, as nossas ações, o nosso dia a dia e o nosso modo de viver e andar possa refletir Jesus para os outros, e que o Senhor possa nos dar a bênção da vida eterna em Cristo Jesus. Nos guarda e nos leve em segurança para casa, no doce nome de nosso